Vamos começar mais um Pod Mara. Hoje, com certeza, se você continuar aqui comigo, com a Josi, que está aqui do meu lado, minha colega, jornalista também, você vai se emocionar muito. Porque é uma história de força, uma história de superação, uma história de perseverança, é uma história de vida. Quando as pessoas são importantes, elas se eternizam dentro da gente. É o caso da Ana Luísa, essa jovem que há menos de um ano, há pouco tempo, com 17 anos, ela disse até logo, né? Uhum. Aqui os pais dela, a Ana Paula e o Anderson, e a Josi. A Josi, que é a tia, sua irmã, né, Ana? Minha irmã. E quando eu conversei com a Josi, ela me falou sobre a Ana. E eu quero que vocês compartilhem essa força que vocês têm em continuar cada dia despertando. Vamos dizer, né? Com a ausência da Ana Luísa, ausência física. Mas a presença emocional, a presença espiritual dela. E o que ela nos deixou, né? De lição de vida. Bem, me fale um pouco sobre vocês. Vocês são casados há quanto tempo? Na verdade, a gente vai completar esse ano 20 anos de casados. Mas a nossa história começou bem antes. A gente tinha 12 anos, né? Estudamos juntos desde a 6ª série. E quando eu conheci o Anderson, eu falei, ele é o homem da minha vida e eu vou casar com ele. Vocês são evangélicos? Sim. A Josi é católica? Sim. É católica. Praticante, mas eu sou. Eu acredito em Deus, Mara. Agora ela está indo na minha igreja um pouquinho. Eu acredito em Deus, é isso. E a Ana Luísa era levita? Era. No entanto, quando ela foi chamada, né? Ela teve várias experiências que ela teve com Deus, mas algumas, né, ficam marcadas, porque às vezes a gente pede tanto uma experiência com Deus, né, e a gente fica aguardando e nada acontece. Com ela acontecia muito facilmente, assim, sem ela esperar ou pedir. Um dia ela estava atravessando a rua da avenida, né, em frente à igreja que a gente congrega, e uma moça chegou nela e falou assim: Ei, Deus tem um recado para você. Aí ela espantou, assim, pensando que não fosse com ela, olhou para um lado, olhou para o outro. E ela falou, não, é você mesmo. Ela falou assim, você vai em alguma igreja? Aí ela falou assim, vou. E ela estava atravessando a rua para ir para a igreja. E ela falou, eu vou na igreja aqui na frente. E aí ela falou assim, então, Deus fala para você que é para você entrar no louvor dessa igreja. E ela não participava. Então ela não adorava, não louvava? Ela não participava. Ela era muito tímida, mas em casa, o pai dela sempre foi do louvor. E ela já cantava, né? E eu achava a voz dela linda. E aí ela chegou e ela não contou para ninguém. Ela chegou em casa e falou para mim, né? Mãe, uma mulher veio, falou isso para mim. Eu achei estranho, eu não sei de onde veio aquela mulher. Eu falei, filha, se for de Deus, algo vai acontecer, né? Você vai louvar o Senhor. E passou. Não demorou muito tempo. Ela começou, realmente ela foi chamada. E ela começou a louvar o Senhor. E ali ela começou... Isso ela tinha quantos anos? Não faz muito tempo. Deve fazer uns 3 anos atrás, mais ou menos. Então, se ela faleceu 2020. com 17, ela tinha uns 14? Isso. Mais ou menos isso. Eu não lembro muito bem a data, mas foi mais ou menos isso. E aí ela começou... Então foi tudo muito rápido, né? Foi muito rápido. Por isso que a gente fala que é propósito do Senhor mesmo. Porque o que aconteceu com ela, a doença, né, que no caso a levou, era uma coisa que assim, a gente não conseguiu. Deus não permitiu que a gente descobrisse. Vocês nem souberam do diagnóstico, foi rápido. Foi muito rápido. Porque assim, ela veio apresentando realmente que ela estava com algum problema. Mas sempre que nós tentávamos descobrir, marcava o exame, tentava fazer, não dava certo. E aí a gente não conseguiu descobrir. Mas depois a gente ficou sabendo que talvez teria que fazer outros exames para conseguir realmente saber o que ela tinha. E aí ela entrou no louvor e começou a louvar o Senhor. E aí, numa outra experiência, novamente, aí já em fevereiro deste ano, eu faço teologia, né? E eu fui para a minha formatura do primeiro ano.
E uma outra mulher pegou ela e ela começou a chorar muito e falou muitas coisas para ela. No entanto, depois ela falou: mãe, ela falou para mim todas as respostas que eu perguntava para Deus, ela me deu. Só que ela falou umas coisas que eu não entendi. E ela ficou e todos nós ficamos assim: meu Deus, o que será que Deus quer dizer com isso, né? No entanto, uma das frases que a mulher pegou e falou para ela é assim: eu já te livrei da morte uma vez. E isso ficou na mente dela. Ela ficou muito assustada, ela não parava de chorar. Ela ficou um tempo assim meio silenciosa, porque ela queria entender o que era aquilo, né? Mas enfim. E aí quando ela se deu conta, né, do que tudo que estava acontecendo com ela, com o Ministério de Louvor que ela estava levando, estava conseguindo melhorar, né? No entanto, a gente colocou ela na aula de canto para ela aperfeiçoar o dom. E estava sendo maravilhoso, uma bênção. E aí, quando foi nesse culto, no dia 18 de março, era um culto de jovens e adolescentes, ela estava louvando, ela levou, acho que umas 2 ou 3 músicas naquele dia, ministrando, né, assim, começando a música. E nessa, ela acho que deve ter sentido uma dor de cabeça muito forte, como ela já estava apresentando. E ela acabou passando mal, foi para o fundo da igreja. Eu acompanhei, ela estava demorando para voltar. Eu pensei que ela estava emocionada e foi para lá, né? Mas eu vi que ela não estava demorando para voltar e fui até lá ver o que estava acontecendo. Aí, no que eu cheguei lá, ela estava reclamando de muita dor na cabeça. E aí acabou desmaiando. 18 de março? 18 de março. Foi aí que ela faleceu? Não. Aí ela ela entrou em coma ali na igreja mesmo. Depois nós ficamos sabendo, né? O médico disse que ali na igreja, conforme a gente foi falando o que ela foi apresentando, o médico disse que ali ela já entrou em coma. Nós levamos ela rapidamente para o pronto-socorro, só que chegando lá não tinha o aparelho para ver o quê? Porque o que ela tinha, na verdade, porque a pressão estava normal, os batimentos estavam normais, ela só estava vomitando muito devido ao AVC, né? Que no momento confusão. Não foi descoberto. Não? É que basicamente assim, o que os médicos falaram para nós, que ela poderia até tido uma convulsão, aquelas que... Ataque epilético. Ataque epilético, mas só que todos os sinais vitais dela estavam todos bons. Mas só que como havia esse questionamento da dor de cabeça... E ela não acordava. E ela não acordava. Então daí ele falou assim, realmente, a gente precisa fazer uma tomografia. Aí foi aonde eu falei assim, os médicos falaram assim, se a gente jogar no sistema agora do hospital público, pode ser que demore um pouco para... Aí eu falei assim, não, vamos fazer a transferência para o convênio, porque a gente decidiu levar para um centro de atendimento, UPA, né? UPA. Porque é do lado da igreja, bem próximo. Daí eu falei assim, não, então vamos direcionar para o convênio. Daí chamamos o convênio. Só que o convênio era muito longe. Nós estávamos na zona leste e o convênio era na zona sul, a central. Então chamamos a ambulância e tivemos que ficar esperando. Aí a ambulância demorou 1h30 mais ou menos para chegar e nós chegamos lá, era por volta de 1 da manhã já, esse horário. E aí foi, como fizeram a tomografia, e foi constatado que ela tinha tido um AVC hemorrágico muito grave, que já estava no cérebro, tinha tomado o cérebro todo dela, e ela ia precisar de ir para UTI, já naquele momento, e já ia até, inclusive, ser entubada. Aí ela foi entubada e foi para UTI. Aí, nisso, os médicos começaram a ver o que eles iam fazer, porque quando mexe com a parte cerebral, porque até então não sabia o porquê que tinha dado aquele AVC, né, naquele tamanho, naquela proporção. E eles não sabiam se fariam uma cirurgia de trepanação, que é para drenar o líquido, o sangue que já estava jorrando no cérebro, ou se eles esperavam, porque é uma região muito sensível. No entanto, liga o nosso corpo inteiro, né? Então, eles não sabiam o que fazia. E aí, quando eles foram conversando e vendo o quadro dela para ver, porque como é cerebral e ela era nova, o próprio organismo poderia... restaurar. Absorver o sangue, né? Que estava sendo jorrado ali no cérebro. Mas aí resolveram fazer a trepanação e fazer outros exames para saber o porquê que deu aquele AVC. E aí foi quando descobriu que ela tinha uma MAVE, que é uma má formação arteriovenosa, que ela nasceu dessa forma.
ela já é congênito. Ela, quando ela nasceu, ela já tinha, e já nasceu dessa forma. Então, não tinha que muito o que fazer. Podia ou não se desenvolver, né? É uma doença um pouco Mas rara. até então vocês não sabiam? Não, nem só soube lá. Só depois dessa tomografia. Até então ela tinha uma vida normal. E comum. Na verdade, não foi nem tomografia, foi um exame mais profundo, chama angiotomografia, não é? É angiotomografia. Pega até o coração também. Não, no cérebro, só do cérebro. Chama angiotomografia, mas é só cerebral. E aí foi que descobriu essa MAV. E ela deu no nível 4. Existem 4 níveis. Ela deu no maior nível. Gente, eu tô aqui com a Ana Paula, com o Anderson e com a Josimara. Eles estão contando a história da Ana Luísa, uma jovem de 17 anos, que veio a falecer há pouco tempo, né? E eles estão aqui porque, como a própria Josimara falou, ela deixou a presença dela muito forte, não só na vida da família, que aqui ela é jornalista, a Josimara, ela lançou esse livro, O Brilho de Ana Luísa. E o brilho é algo que não se apaga, né? E ela é muito querida pelos colegas da escola, que chegaram a plantar uma árvore em homenagem para ela. Ela é sempre homenageada, sempre lembrada como uma moça, uma menina, né, de referência. E ela estava muito assim, maravilhada em louvar a Deus na igreja. Aí você pode me perguntar, mas Mara, por quê? Por que Deus permite, né? Uma jovem tão bonita, cheia de vida, adorando a Deus, enquanto tem tantas jovens que escolhem um caminho errado e estão aí. Por que Deus permite? Eu volto a lembrar de uma passagem da Bíblia onde Deus, se não me salvo engano, o próprio Senhor Jesus foi questionado por que aquela criança nasceu com uma deficiência. Será que era por um castigo com os pais? E aí Deus, na sua imensa grandeza, falou assim, olha, é tudo para a glória de Deus. Agora você imagina, você tem aí seus filhos saudáveis, e aí você pode estar vendo esse podcast, entendeu? Que esses pais estão aqui dando um testemunho. A tia foi movida pelo amor, relatou aqui a história dessa jovem. Que eu, sinceramente, eu vou ler esse livro, eu acredito que ele vai ficar todo molhado. Mas para a gente dar realmente, sabe, valor à vida. E saber que nós... tem valor, né? É o que realmente importa, né? Porque... ela era sua única sobrinha. Única sobrinha. E mais do que sobrinha, a gente era muito amiga. Eu vi aqui várias fotos. Esse livro o pessoal pode adquirir aonde, Jô? Na verdade, assim, por enquanto, a ideia dele nem era ser comercializado. Eu fiz como uma forma de homenagem mesmo. Então, eu iniciei só com 100 exemplares. O contato é direto comigo. Mas, assim, eu me surpreendi. Eu já não tenho mais o livro. Ele tem também a cópia digital. É fazer contato comigo que eu dou um jeito do livro chegar na pessoa. Porque a real é que é isso. Quando eu escrevi, o público eram as amigas dela, os adolescentes que estavam com ela, porque ela tinha um grupo na igreja e tal. Só que é isso que você falou, é um testemunho. E a Ana Luísa teve um propósito aqui nesse mundo, né? Eu, inclusive, tenho testemunhado muita coisa desde que tudo aconteceu. E é uma chave que vira na cabeça, porque eu sempre fui muito intensa. Eu sou de viver a vida e tal, eu gosto disso. E eu passava isso para ela, né? Eu falava, vamos, Ana Luísa, eu conto aí. Fotos, vocês duas juntas. Muitos momentos, a gente passeava, a gente se falava, a gente se ligava, a gente era amiga mesmo, sabe? Muito mais do que tia, nossa relação era uma relação de amizade. Ela me deixava participar. Eu optei por não ser mãe. Então, assim, ela era a filha que eu tinha emprestada da minha irmã, sabe? E eles me permitiam isso. Nossa família sempre foi muito unida. Então, assim, é uma dor dilacerante. É muito difícil lidar com isso. A minha irmã e meu cunhado, eles são rocha, sabe? Fortaleza. Eu digo isso o tempo inteiro, porque eles ensinam, eles passam a palavra de uma forma que você não fala que eles perderam uma filha. Então, eu vejo eles e me inspiro neles. E como é que eu posso sofrer mais? Filha única. Filha única. Ela é a única da nossa família. Sou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Sobrinha. Única sobrinha, única neta, única filha. Então, assim, a nossa família acabava nela.
as nossas fichas eram todas apostadas nela. Então, a Ana Luísa seria o que ela quisesse ser nesse mundo. A gente proporcionava para ela. E ela, ainda assim, ela nunca foi mimada, ela sempre se virou, ela tinha a independência dela, então... E era saudável. Super saudável. Ninguém nunca imaginou. Era nem gripe. Até gripe ela pegava. Ela não pegava gripe. Não tinha tempo ruim para ela, Mara. Ana Luísa é a pessoa que você fala assim, vem aqui em casa, esse final de semana nós vamos na exposição, vamos sair, vamos passear. Tô indo, tia, tal, com que roupa eu vou? Era assim. E nesse livro, Josi, você relata tudo, desde a infância dela? Relato. Eu meio que fiz numa ordem cronológica, desde o nascimento dela. Linda, gente. Ela era linda. Eu explico a dificuldade da gestação da mãe dela, que aos 4 meses ela teve que ficar totalmente parada, sem fazer nada. Os médicos chegaram a dizer que ela não nasceria. Então, eu explico tudo isso aí. E ela teve uma vida linda. E mais do que isso, Mara, a Ana Luísa não sofreu. Até me arrepia falar isso, porque a verdade é que, assim, aos 17 anos de idade... a Ana Luísa foi feliz, ela passeou bastante, ela teve amigos, ela teve a melhor família que ela podia ter. Ela queria muito um emprego. Ela ter você com seu marido, com ela. E dia 14 de março, ela assinou o contrato de um emprego onde ela estava muito feliz, ela ia começar. E ela namorava, e o namorado dela ama de uma forma assim que você fala, meu Deus, eles não têm 17 anos. Então, foi tudo muito intenso. Então, eu falo assim, ela fez uma passagem direta, sabe? Inclusive, no meu curso de teologia, eu acabei celebrando o casamento deles ilusoriamente, né? Assim, foi uma avaliação. Mas aqui, eles dois? Tá vendo essa foto aí? Fotos, Ela foi a noiva e, assim, até isso Deus proporcionou para ela. Cara, não foi que evento. Parece que eles estão casando. É que eu faço curso de teologia e como o casamento é um sacramento, né? E como eu estava fazendo a aula de teologia do culto, e eu tive que a gente teve que celebrar um casamento. E eu era a ministrante do casamento. E aí a professora falou que a gente tinha que arrumar um noivo e uma noiva. E a gente tinha arrumado na sala, mas acabou não dando certo. E aí, como é o nome do rapaz? Antes, Gabriel, o namorado dela. O nome do meu marido. E um dia antes eu liguei para a professora e falei assim, professora, a gente não conseguiu a noiva, mas aí a minha filha, ela se candidatou, ela falou, mãe, eu posso ser. E aí a gente colocou ela, falei, pode ser ela? Aí a gente, só que tinha um menino na sala que ia ser o noivo. Só que aí, quando ela falou para ele, pro namorado, que ela ia casar com outro menino, ele não gostou muito da ideia. Aí ela falou, mãe, ele não gostou muito da ideia, não. Aí eu falei assim, eu vou falar com a professora e vou ver se ela permite que ele seja também. É só uma encenação, né? Então acho que não vai ter problema. E aí eu falei com a professora, ela falou, não, pode ser, não tem problema, não. Aí nós teve a entrada, foi uma cerimônia de casamento normal. Daí essa foto virou quadro. Essa foto está na minha casa, está na casa da minha mãe, da minha irmã e do namorado dela. A gente eternizou esse momento, né? Porque o sorriso dela, ela estava muito feliz. No entanto, ela que comprou o vestido, ela falou, não, mãe, eu vou casar de branca, eu vou do jeito que tem que ir. Esse terno foi improvisado, que era do meu pai. Tá um pouco largo, porque é do nosso pai esse terno aí. Mas ele tinha terno, porque foi muito rápido. Eles saíram da escola, pegaram esse terno na casa, no entanto ele tá de tênis, não dá pra perceber, mas ele tá de tênis. Eles pegaram o terno na casa do meu pai e a gente foi pra escola pra poder fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, eu já até imagino a resposta. Vocês não questionaram Deus? Muitas vezes. Muito. Hoje eu entendo que eu não deveria ter questionado tanto e procurado respostas, né? Porque Deus é soberano, ele faz o que ele quer, com quem ele quiser, da maneira que ele quer. E hoje nós entendemos, mas a gente entendeu, inclusive, o propósito dela, porque a gente foi montando um quebra-cabeça, né? Até o porquê de não conseguir fazer os exames, né? Para conseguir saber o que ela tinha. Porque desde 2020 que ela apresentava desmaios e dor de cabeça. E a gente sabe que esse era um dos sintomas. Hoje a gente sabe que esse era um dos sintomas da MAVE, né? Que é uma doença rara. Pouquíssimas pessoas têm essa doença. Na verdade, não é doença, é uma malformação congênita. Nasce assim. Só que tem algumas pessoas que conseguem ter tratamento. No entanto, depois, quando a gente ficou sabendo, eu fui pesquisar, né, o que era, e pessoas que passaram pela cirurgia. Porque, assim, imagina você com seu filho e descobre essa doença.
Existiam 2 possibilidades. Uma era fazer o exame que ela fez, que é, na verdade, a cirurgia de embolização, mas já nessa cirurgia você já assina um termo que existe o risco de morte e existe o risco de afetar uma área cerebral e você voltar com uma sequela. Ou que pode ser sem ver, que pode ser sem falar, que pode ser sem andar, qualquer tipo de sequela. Ou você esperar, não fazer a embolização, que é a cirurgia que se faz, e esperar. E ficar à mercê. Mas vocês não tiveram tempo, né? Não. Anderson, e aí? Para mim, eu tenho a seguinte opinião que acho que nessa trajetória toda eu aprendi a... Você que levou a Ana Luísa para a igreja? É que assim, eu sou da igreja de jovem, né? Tanto que a minha esposa, graças a Deus, eu levei ela. Eu ganhei ela para Jesus. Eu sou fruto dele, porque ele só me assumiu como namorada depois que eu fui para a igreja. Antes ele não me assumiu. Ele falou, não, a minha namorada tem que ser cristã. E eu fui. Aí então Mas eu tive um encontro com Deus. Eu aceitei Jesus não por causa dele, porque o Senhor, o Espírito Santo me tocou. Amém. Mesmo. Eu falo assim, até ontem mesmo a gente contou esse testemunho também na nossa igreja, né? Para honrar também todo mundo que nos apoiou também, né? Que é uma família. E o que vocês estão fazendo? Quantas pessoas vão ser alcançadas mesmo, sabe? A gente vê assim, às vezes, um podcast, a pessoa está ali assistindo, já tem o costume de assistir, e Deus vai trabalhar de uma forma que a gente nem imagina, né? É verdade. A ideia, inclusive, Mara, aproveitando esse gancho que você deu, de ajudar muita gente, é um pouco isso. Porque, assim, eu, por exemplo, eu me vi no fundo do poço. Eu estava até falando com eles enquanto a gente esperava. Você sentiu muito. Para mim, não tinha mais vida, na verdade. Imagina a pessoa mais intensa dessa vida, que vive, que ama viver, que viaja. Eu acordo de manhã, tá um dia lindo assim, eu pego uma moto com meu marido e a gente vai passear e a gente vai viver. Porque para mim o que vale é viver. E é como se eu não tivesse mais chão, é como se tudo tivesse acabado. Eu não conseguia ver mais nada. Nada tinha graça, nada tinha cor. Eu não queria sair da cama. Eu queria dormir para não mais acordar. Essa que é a realidade, sabe? Foi muito difícil. É uma perda, assim, é você na carne viva. Só que não dá para dizer que passa e não dá para dizer ainda que amenizou, porque não é isso. Mas eu acho que com fé em Deus, acreditando, tudo há uma explicação, há um motivo que nem sempre você vai entender ali na hora. Eu passei por vários processos do luto, porque existem os vários processos, mas a negação não foi um deles. Eu sempre lidei com a situação. Aconteceu isso? Vamos lidar com isso. Só que o pós é muito difícil, você realmente se vê sem saída. E o que carrega a gente são as pessoas, são as palavras, são as amizades, é o afeto. Você vê, você mesma, né? A gente falou sobre isso num momento totalmente profissional, porque eu não estava conseguindo lidar. E você deu ali um espaço e a gente conversou e eu expliquei a história da minha sobrinha. E assim foi. E cada palavra que a gente recebia, esse livro ele é fruto de muita gente falando que pelas minhas postagens... Ela era muito querida, né? Ela é muito querida. E assim, as minhas postagens alcançaram muitas pessoas que diziam que chegava perto dela pelas postagens. Josi, a palavra de Deus diz que viver é Cristo. Uhum. E para quem está em lucro... Olha como é profundo. Acho que é o primeiro podcast assim que eu pontuo muito a palavra de Deus. Mas para quem está em Cristo, morrer é lucro. Olha, é muito forte, né? E é a fé que nos sustenta, né? E por isso, porque a gente tem certeza de tudo que está escrito na palavra do Senhor, é que nós estamos aqui fortes e firmes, porque a gente crê. E esse projeto Rosa do Jardim, hein, Anderson? Fala pra mim, tão bonito essa camiseta. Da escola dela. É da escola dela? A Rosa do Jardim surgiu por quê? Eles fizeram uma homenagem lá na escola dela. E a sala tem um nome. A sala tinha um nome, que era... É um nome em inglês, agora eu não vou me recordar. Eles alteraram para Rosa do Jardim. E nessa homenagem fizeram um memorial para ela. Uma rosa lá no jardim da escola. E essa rosa, ela tá lá até hoje. Eles cuidam dela. Essa rosa tá no livro também. Tá no livro, acho que é uma das últimas coisas que tem, das últimas fotos. E eles vão fazer uma homenagem na formatura e mudaram o nome da sala. A foto tá antes, sobre a que ela era muito apaixonada por ela. Tem muitas fotos com ela. Esse é o namorado. O Gabriel, no Natal. Foi no Natal, foi. E aí eles pegaram e fizeram trocaram.
página, acho que ali inteira dela. Entendi. Trocaram e tem tudo a ver, porque, na verdade, essas foram todas as cartas que ela recebeu depois, né, na homenagem. E foi assim, foi de um dia para o outro, praticamente? Ela ficou 27 dias na UTI. Aí, em coma. Em coma. Uhum. Ela entrou em coma, aí como ela começou, o AVC, ele em si, ela vomitou muito na igreja, essa é a Rosa, que eles plantam e cuidam dela. E ela acabou ingerindo, o vômito voltou e foi pro pulmão. E depois que ela fez a cirurgia de embolização, ela acabou adquirindo uma pneumonia. E nisso que ela teve uma pneumonia, ela teve uma febre muito alta, muito alta. No entanto, quando a gente chegava para visitar, que a gente visitava ela todos os dias, a gente via que ela estava transpirando muito, muito mesmo. E ela estava tomando 2 antibióticos, tudo na veia, ela estava ligada num monte de aparelhos. E numa tomografia que ela foi levada para fazer, porque eles faziam tomografia tipo de 2 em 2 dias para ver como é que estava evoluindo o cérebro e a cirurgia que foi feita, né? E ela acabou tendo uma parada cardíaca depois que ela saiu da sala dessa tomografia que ela foi fazer. E nisso agravou o problema que ela já estava no cérebro. É como se fosse um machucado em cima de outro machucado. E aí ela não voltou mais. Depois dessa parada cardíaca. Então foi um mês, mais ou menos. Mais. Foi. Em Anderson. Foi. Deixa eu ver mais umas fotos da Ana. Luísa. Um bonito nome, Luísa, de luz, né? De luz, exatamente. Quando eu coloquei o nome dela. Ela é pequenininha. Amor. Dá uma saudade. Ela agradecer a Deus, né? Pelo tempo ela foi um presente, né? Foi um presente. Aí o pai, a mãe. Ela sempre nos honrou, no entanto, eu friso muito que ela viveu as virtudes do Senhor, realmente. O primeiro mandamento na Bíblia é honrar pai e mãe. E que os seus dias serão alongados, né? Prolongados. E eu creio que ela viveu isso. Porque como ela apresentou essa doença, esse mal em 2020, que ela já vem apresentando esse processo, ela durou até 2023, né? Sem a gente descobrir e vivendo intensamente, namorou, estudou numa das melhores escolas que a gente pôde, que a minha irmã nos ajudava a proporcionar para ela. Estava numa igreja maravilhosa, com uma pastora incrível, com amigos excelentes que ensinaram muita coisa para ela e eles viveram coisas intensas com o Senhor. O súbito dela foi na igreja, né? Foi. Ela estava no altar louvando ao Senhor e ela passou mal e daí então nunca mais ela acordou. Por isso que a gente entende que tem mesmo um significado, porque aqui foi nossa viagem no Rio. A gente chamava sol, mas só chovia. E mesmo assim a gente curtiu pra caramba. Ela lembra muito você. O pessoal fala do nosso sorriso. O sorriso é igualzinho, viu? A boquinha. É inacreditável, porque a gente revê, e pra mim isso foi ontem, sabe? E o que dói, Mara, é saber que ela não volta. Então, assim... Mais um dia vamos estar com ela. Estaremos juntos, se Deus quiser. Todos nós estamos aqui de passagem, olha aqui, ó. Ela é muito especial. E você trabalha com o que, Anderson? Eu sou analista financeiro, trabalho numa agência de turismo, né? E você parou um tempo de trabalhar? Não, eu permaneci. Assim, o que me deu forças mesmo, eu falo assim, que eu aprendi nesse luto que eu vivi a adorar o Senhor cada vez mais. A buscar a presença dele que me preenchia a cada dia. É porque a gente fica com um buraco. É verdade. Então, assim, nesse luto que eu vivi, eu aprendi a buscar em Deus a força, porque é um buraco que se abre e você se vê totalmente rendido, sem chão, mas só que quando eu entendi o Deus que eu servo e que eu adoro, então foi aonde eu tive força e tenho força até hoje, e tanto que eu falo que eu aprendi a adorar a Deus nesse luto que eu vivi. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa mais forte em Deus. Então, assim, eu creio que nada vai poder abalar novamente a minha estrutura, porque eu tô firmado em Deus por tudo que aconteceu, né? E então, assim, eu tenho só que agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de cuidar dela desses 17 anos e meio
Tanto que no velório dela, não foi um velório comum. Eu falo disso no livro não também. Foi um velório comum, mas sim foi uma celebração de adoração a Deus por tudo que aconteceu, né? Porque, na verdade, assim, Mara, ela tem algumas datas que nos marcam, que é 18 de março, quando aconteceu o AVC, na igreja. E nesse 18 de março, eu faço aniversário dia 21 de março. Nesse dia, ela estava preparando uma festa para mim, surpresa. Tanto que, assim, eu tenho um flash na minha memória que eu tava... Nesse dia, eu saí para fazer o Uber, até. E aí eu cheguei na igreja, ela veio correndo. Pai, me deu um abraço tão forte, tão gostoso. E ela tava preparando tudo, essa festinha, né? Então, tudo aconteceu e, assim... Teve muitos acontecimentos nesse dia. No entanto, ela também sonhou. Que com tudo isso que ela passou, ela sonhou um dia antes. No entanto, o Gabriel, que é o namorado dela, ele não via a hora de me ver, porque a gente saiu correndo da igreja, né? Largamos a igreja lá, tava rolando o culto. E ele continuou no culto até o final. Mas ele não via a hora de me ver, porque ele precisava falar comigo desse sonho. Ela teve um sonho que ela se via deitada de branco. Deus e um monte de gente em volta dela, orando e chorando. E ela não entendia, mas ela não me contou. Mas ela contou para ele, depois de muito ele insistir. Porque ela só falou para ele assim, eu sonhei hoje um sonho estranho. E aí ela pegou e ele falou, mas você sonhou com o quê? Ah, deixa para lá. Não, conta o que foi que você sonhou, porque se você falou é importante. E aí ela falou e contou isso para ele, depois de ele insistir muito, porque ela não queria contar. Mas aí ela até falou para ela, conta para sua mãe. Aí ela falou, não vou falar com a minha mãe, não. E ela já estava uns dias falando, mãe, eu tô com a dor no peito. E eu falava para ela, se piorar, a gente vai no médico ver. E eu até fiz uma oração para ela naquele dia, para essa dor no peito. Mas Deus já tinha revelado para ela já. Deus então, nunca... por isso essa dor no peito, eu acredito que era uma angústia, né? Uma angústia, como Jesus sentiu, né? Quando ele foi para ser crucificado, ele sentiu tanta angústia que ele suou sangue, né? E no caso dela, ela sentia essa dor no peito que ela, na verdade, ela já estava... Acho que Deus já tinha falado para ela de alguma forma que ela teria os últimos dias, né? E é isso, a gente teve algumas datas, que foi o 18 de março, quando ela teve o AVC na igreja. 14 de abril foi a data oficial da morte cerebral. 15 de abril nós fomos comunicados da morte pelo hospital. E aí, quando a gente é comunicado da morte, vem todo o procedimento burocrático, que é muito dolorido, eu explico tudo isso aí também. E tem o questionamento se é doador ou não, e aí a decisão é dos pais. Tem. Vocês... A gente doou. Fez a doação. A gente fez a doação. Foi, se não me engano, a doação de órgãos. De órgão. Tem um capítulo só falando sobre doação, porque eu também acho importante, sabe? Diante de tanta dor que todos nós estávamos, mas eles são pais, né? Diante de todo aquele momento, assim, que você não consegue ainda tomar uma decisão dessa, e uma decisão que ajudou tantas pessoas, porque ela, no mínimo, ela poderia ajudar pelo menos 8 vidas. Só que como ela era adolescente, explicaram pra gente que eram crianças, né? Ela não poderia ajudar adultos, eram todos até a idade dela, até os 18, uma coisa assim. Sim. E ela ajudou, então, assim, é muito gratificante, sabe? E eu não conseguia acreditar nesse gesto tão nobre por parte dele. Eu não esperava nada diferente, mas quando você vê... cara, ela só nasceu para ajudar, sabe? É meio que isso. Eu acho que a doação de órgãos. Uau. Então... E aí, parabéns. Parabéns. E aí, dia 17, que foi... E aí foi aí que eu falei, puxa, vai... 14. Então, foi 14 a morte, 15 nós ficamos sabendo. 16, que era um domingo, porque eu falei, vai enterrar no domingo, então vai ter muita... Depois, quase um mês depois. Eu imaginei, no domingo teria muita gente no velório, porque é um domingo. Só que aí, como eles optaram por doar, eu falei, bom, então vai ser super rápido, porque segunda-feira não vai ter quórum, né? Tá todo mundo trabalhando. E... Ai, Mara, quando eu olhei aquela igreja, tem aí um momento que o pai dela louva, as amigas dela se juntaram no mesmo altar de onde ela saiu para cantar uma música que também é especial. Ela estava fazendo lá a aula de canto e ela estava treinada para fazer um ensaio. Ela pediu para a mãe dela mudar a música, acho que é Deserto, né? Da Maria Marçal. E essa música, essa letra tem um significado especial, tanto que eu pouco consigo ouvir essa música porque eu realmente entrei em prantos, porque ela canta com a voz dela, tem ela cantando essa música. E a montagem que as amigas dela fizeram no velório
a Ana Luísa cantando. Eles louvaram a música. Eles louvaram lá, eles se juntaram, fizeram um coral, ensaiaram. Mas não tiraram a voz dela. Não tiraram. Não. Deixaram a voz dela. Lindo. Aí eles louvaram essa música, esse louvor lá durante o velório dela. E aí você olha para aquela igreja, numa segunda-feira de manhã, as pessoas não conseguiam chegar na gente que estava lá na frente, né? Lotado. Então, assim, era de arrepiar, sabe? Eu não consigo falar, de verdade, assim, porque mexe mesmo com a gente. Quando que você imagina que uma menina tão nova, só com 17 anos... Eu tinha amigas que eu não via há quase 20 anos, e elas estiveram lá para segurar a nossa mão. Então, isso tudo é muito especial, sabe? E é isso que está ajudando no meu caso. Eles, sem dúvida alguma, eles são fervorosos na fé, mas no meu caso, isso está me ajudando a entender coisas muito além do que... Não há explicação para muitas coisas, sabe? Ou há, e eu não tenho entendimento ainda. Gente, é isso. Está chamando. Não demora, não. Não demora. E é isso. E aí eu encerro dizendo sobre o luto, porque uma pessoa enlutada não tem regra, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um... Não tem certo e errado para o luto. A pessoa que ela está em luto, ela só tem que ser respeitada do jeito que ela está. Você quer deixar o seu luto nas suas redes sociais, não vai ter tempo para você tirar. Você quer... Do nada, você está trabalhando, você começa a chorar? É, desse jeito. Às vezes eu estou discutindo uma pauta que tem tudo a ver com ela. Por exemplo, eu começo a chorar no meu ambiente de trabalho. E é assim que é. E tá tudo bem mesmo, só que você tem emoções que você não consegue controlar. Você falou tá tudo bem, eu tenho uma música que eu gravei que vai tudo bem, né? Exatamente. E eu tenho até um clipe na internet, quem quiser ver, e que fala, né? A mulher sulamita, seu filho perdeu, seu único filho agora morreu. E o profeta lhe perguntou: como é que vai? Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Olha, que lindo. Eu não sei assim como agradecer a vocês. É muito forte. É muito forte. Muito forte mesmo. Eu já perdi as contas de quanto podcast eu fiz, mas nenhum dos episódios, nenhuma das entrevistas me fez assim, eu senti, sabe, tanto. Eu tô aqui, eu tô me lembrando, né, que eu sou mãe de uma criança de 4 anos e eu não consigo, como assim, eu não consigo a não ser falar que o Espírito Santo realmente console vocês. Ele console. E que isso que vocês estão presenteando a cada pessoa que está vendo o nosso podcast sirva realmente de exemplo. Porque vocês estão aqui, como é que eu posso falar? Declarando uma fé no Senhor Jesus, né? Sim. E aí... Ele pode todas as coisas. Tudo. E a cura dela não veio. Mas o maior milagre que nós recebemos foi a salvação. A alma de vocês. Inclusive a dela também, né? Exatamente. Esse é o maior milagre. A salvação das nossas vidas. E o Senhor já pagou o preço por tudo isso. Então nós estamos salvos. Então o maior milagre é esse. Então ela já cumpriu o propósito dela e ela voltou de volta para morar com o pai. E também eu creio que essa oportunidade aqui que você abriu para a gente é um cumprimento também de propósito, porque no dia que ela da formatura dela, essa moça que falou tudo que ela as orações que ela falava, que a minha filha conversava com Deus, e ela falou ainda também que através da vida da Ana Luísa, ela ia alcançar multidões. Então eu creio que isso aqui também é uma promessa que também está se cumprindo, e vidas vão ver esse podcast e vão ser impactadas pela presença do Senhor, porque é isso que a gente quer transmitir, que Deus, ele existe e ele pode acalmar o seu coração se de uma certa tribulação que você possa estar passando, de algum até mesmo algum luto que você está passando, que você tem um Deus que você pode ser socorrido por ele. Você pode ser abraçado por ele. Você pode ser cuidado por ele, se você permitir, né? Então, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a você também por essa oportunidade maravilhosa.
e creio que vidas vão ser alcançadas para a glória de Deus. Em Salmos 37:5 diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isso que nós fazemos. Entregamos o caminho a ele, confiamos e ele tudo faz. Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos permitido ser felizes, mesmo com muita dor. Mesmo prosseguir, né? Prosseguir. Ana Paula? Exatamente. Prosseguindo para o alvo, né? Em Filipenses diz isso, que nós temos um alvo. E é muito bonito isso que eles passam, porque, por exemplo, eu não tenho todo esse entendimento, tenho minha fé, acredito em Deus, mas não estudo, né? Diferente da minha irmã que faz teologia. Então, por exemplo, às vezes eu falo, poxa, será que dá, né, para ser feliz? Porque vem aquele sentimento de culpa. Você sabe que você não tem. No caso da minha sobrinha, especificamente, ela foi levada por Deus. Não foi um acidente, não foi um crime, não foi nada disso. Foi no altar da igreja, entende? Onde ela estava louvando. Então, não tenho que ser questionado. Mas daí eu me pergunto, né, será que eu tenho ainda o direito de ser feliz? E é aí que as pessoas entram e te dão toda a força, todo o apoio, e você começa a entender muitas coisas, né? E que cada vida é única e ela tem sim que ser vivida, né? Então eu me lembrei da mulher de Jó, né? A mulher de Jó falou para Jó, né? E muitas pessoas podem estar assim questionando, né? Era muito mais fácil reclamar, era muito mais fácil blasfemar, né? Como muitas pessoas fazem, né? Principalmente diante de um luto. A primeira coisa é culpar Deus. Por que Deus? Mas você levou a única filha que eu tinha. Muitas pessoas passam por essa situação. Mas a primeira coisa que a gente faz é culpar Deus. A culpa é de Deus. Porque é Ele que faz tudo, né? E a primeira coisa que a gente fala é por que Deus? Mas, na verdade, a gente não tem que falar por que Deus. É para quê? É para quê, Senhor? Para que, Deus? Para quê? Para que uma menina de 17 anos veio nesse mundo e agora foi levada dessa forma? Para quê? Então, com certeza, para quê é para você. Que, por algum motivo, está vendo esse podcast e pode, nesse momento, falar, Senhor, até aqui eu paro. Eu paro com murmuração, com reclamação, com questionamento. E sei que o Senhor está no controle, que todos nós temos um propósito de estarmos aqui e com certeza a Ana Luísa cumpriu esse propósito. Muito obrigada. Muito obrigada, Josi. Você é uma querida, você é uma pessoa muito especial. Obrigada por você compartilhar isso, que é tão precioso para você. Obrigada, Anderson. Parabéns. Obrigado a você pela oportunidade. Parabéns. Que Deus abençoe você grandemente. Obrigado mesmo e que essa luz do Senhor aí brilha cada vez mais na sua vida. Que Deus te console, Ana. Que Deus te console, tá? É isso. A gente tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. É isso que Ele pede para nós. E quem tem espírito ouça, né? Que o Espírito Santo diz a cada um de nós. Amém. Muito obrigada. Obrigada, Danca. Obrigada a você que está aí, você que é inscrito no meu canal, no Podmara. Com certeza você pode compartilhar esse episódio. Sugerir, compartilhar para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir exatamente isso. E força para prosseguir. Obrigada. Até o próximo episódio. E viva a Ana Luísa.